pá, estamos a falar de uma casa, pelo menos nas grandes cidades, facilmente são 200 mil euros, estamos a falar de 30 mil euros, tens de ter em capital próprio. O que, quer dizer, começaste a trabalhar, em princípio não terás 30 mil euros, terá que ir para um mercado de arrendamento, onde aí o teu capital inicial, no máximo, serão 4 rendas. Convém começar a pensar cedo para planear a minha reforma, para no limite, se eu quando me reformar, a reforma for zero e estiver estourado tudo, eu tenho o meu. Eu faço a minha reforma. Se tiver alguma coisa lá da Segurança Social, é um bom extra, claro que não vou dizer que não, porque é meu, mas é um extra. Vamos falar de dinheiro, sim senhor. Custa a todos a ganhar, a gastar nem tanto, mas o problema é realmente nós conseguimos saber onde é que gastamos, em que é que gastamos, poupar, e enquanto estudantes então nós sabemos que não faltam sítios, coisas onde a gente gastar o dinheiro. Isto de repente às vezes é tipo, dia um, ok, já recebi, ou recebi da bolsa, ou o meu pai deu-me o dinheiro, ao fim de uma semana, para onde é que foi o dinheiro? Isto acontece, já aconteceu a todos, se calhar, porque a gestão do dinheiro, em princípio, às vezes é complicada. Porquê? Porque, acima de tudo, não nos ensinam, não nos passam essas valências. E é por isso que é importante falarmos um bocadinho sobre isto e que temos cá o Sérgio hoje, para apresentar-vos um bocadinho, depois também já deixo falar um bocadinho sobre isso, mas então o Sérgio é especialista em finanças pessoais, que tirou licenciatura em gestão no ISCAL, mestrado em ciências empresariais no ISEG, já tem cerca de 15 anos de experiência na área da gestão e das finanças e escreve neste momento para a Forbes Portugal. Portanto, bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui à conversa e podermos aqui ajudar a malta a gerir melhor o dinheiro, porque ele realmente pá, custa a ganhar e foge muito rápido. Também concordo contigo e por isso espero que isto seja aqui uma conversa produtiva para ajudar a malta aqui a gerir melhor o dinheiro que tem. Claro que sim, claro que sim. Opa, e podemos começar por lançar aqui os dados, a começar por malta que até esteja antes, ou seja, para cobrir aqui um bocadinho não só universitários, mas também malta que ainda vai para o ensino superior, possa estar 11º ou 12º, e que há sempre aquela coisa de, ok, a questão financeira de ir para o ensino superior. E se calhar podemos começar pela parte de, ok, como é que eu me posso preparar para esta mudança, porque Uhum. digamos, afeta a todos, mas mais, obviamente, aos estudantes deslocados, mas que acaba por afetar a todos. Como é que eu me posso preparar para esta mudança em termos financeiros? Bem, lá está. Aqui a questão da antecipação eu diria que é a melhor forma. E que não há aqui grandes segredos, não é? Porque há sempre uns custos adicionais, mesmo que seja um estudante do público, e obviamente aí o impacto financeiro é bastante inferior, mas continua a existir, não é? E por isso a melhor forma é mesmo anteciparmos esse custo. Nós conseguimos hoje em dia, com a facilidade de aceder à informação, conseguimos saber quanto é que é aquele curso que nós queremos tirar, quanto é que ele custa, qual é que é o valor das propinas, conseguimos estimar, até eventualmente com conversas que tenhas com outros convidados, com outro conteúdo que vais partilhando, o que é que são os outros custos que vamos ter. Se eventualmente formos estudar para fora da cidade onde moramos, ainda temos mais a parte do alojamento lá, como é que funciona e tudo isso, e ao mesmo tempo que apoios é que eventualmente podemos ter, no caso das bolsas, por exemplo, e tentarmos, no fundo, planear isto tudo da melhor forma possível. É um bocadinho, às vezes, ambicioso vamos encontrar aqui ao cêntimo tudo, vai bater tudo certinho, impecável, isso não vai acontecer, ok? Muito provavelmente não vai, mas é importante termos uma noção, mesmo que seja assim um bocadinho mais genérica, de como é que vai ser a nossa vida financeira durante aqueles 3 anos, ou 5, ou seja lá o que for, que a malta vai estudar, e prepararmos para isso. Como? Lá está, aproveitando os presentes de Natal, que às vezes os avós são mais simpáticos e vão dando, e em vez de. Já, aí se calhar já não é comprar gomas, que já passámos essa fase, mas em vez de Ó gastarmos pá, nos jogos geladinho! da ou um geladinho, ou comprar a Santos. É sempre 20 euros para ir comprar uma Santos ou um gelado. Pá, eu não sei como é que era na altura deles, mas é sempre bons gelados que eu comprava com esses 20 euros da avó. Mas pronto, se calhar, pá, em vez de comprar os jogos da Playstation ou trocar de telemóvel ou não sei o quê, se calhar posso usar isso para começar a poupar aqui alguma coisa. Posso ir fazendo uns trabalhos, nem que seja de verão ou ao fim de semana, para ganhar aqui mais algum. Ou eventualmente um trabalho mais regular, em termos de part-time, obviamente, mais regular que me permita dar aqui ganhar algum dinheiro e ir colocando algum de parte, lá está, sacrificando um pouco o que é a minha vida no momento, porque, e eu passei por isto, eu comecei a trabalhar com 16, em part-time, estava no 12º na altura, e não preparei absolutamente nada, não é? Porque eu queria era gastar dinheiro logo. E se calhar aqui o conselho que eu posso dar é, ok, é importante, se eu estou a trabalhar e estou a esforçar, também gastar algum comigo no momento, não é? Uma espécie de recompensa imediata, mas
se eu tenho este plano, é importante também que este dinheiro mais futuro faça parte do plano e que eu consiga aqui encontrar uma forma de o canalizar para lá, ir juntando, epá, e ajudar muito nessa altura, mesmo que eu até tenha a sorte dos pais poderem ajudar, ou seja lá o que for na altura, efetivamente com os custos, se eu tiver alguma coisa minha, vai ser sempre bom para nessa altura poder também utilizar, seja lá para o que for. Sem dúvida, pá, e depois os custos, como estávamos a falar, e também eu iniciei depois também referi isto, que é muito fácil de gastar. É ok, agora saí da faculdade, até fiquei até mais tarde, agora de repente até ia ali, pá, vi um fininho, comia Certo, uma certo. sandes e tal, em vez de ir a casa que tenho lá, sim senhor, para fazer, para comer, seja o que for que comprei de mercearia. Estas coisinhas depois é tipo, como tu disseste, também não é ao centro de tipo, eu sei que vou passar sempre naquele café, que vou parar sempre naquele café e que o lanche custa 1,29€. Não é assim, ok, não vamos a esta parte, não é um bocado difícil de prever essas coisas, Certo. mas ter um fundo de maneio também para essas situações, para além do que tu referiste e bem, fazer, dirias até inclusive eles poderem pegar num amigo, às vezes assustador, Excel, ou ter um papelzinho com uma listinha e fazer contas de merceeiro, do tipo, ok, há de ser Certo, certo. no pior e dos melhores cenários, já de ser estes valores. Sim, sem dúvida, lá está. Isto se calhar pode ser um bocadinho de defeito de malta de gestão em que é ensinada, e bem, na minha opinião, a planear sempre diferentes cenários. Qual é o cenário mais provável, depois um cenário otimista, um cenário pessimista, para estarmos um bocadinho melhor preparados. Ahm, Vai ser sempre difícil, porque lá está, estamos a falar com uma distância relativamente grande nessa preparação, com uma série de variáveis que nós não controlamos, e por isso é importante planearmos alguns cenários diferentes e prepararmos-nos, como mandam as regras, para o pior cenário possível. Nesse caso será aquele onde vamos gastar mais. E depois podemos ter uma feliz surpresa da final. A coisa correu melhor do que estávamos à espera e sobrou-nos ali uns trocos para mais uns finos. Ótimo. Pronto. Mas lá está. Agora, também acho que é importante não colocar demasiada pressão nisto. Ok? É importante planearmos, é importante fazer algumas contas, tentarmos antecipar da melhor forma possível, mas não entrarmos ali no stress de isto tem que bater certo e tem que bater ali ao cêntimo, nunca vai bater, vamos sentir extremamente frustrados quando percebermos que não bateu certo, e por isso é um planeamento que é importante, e eu acho que é importante as pessoas pensarem nele. Epá, não é preciso, aquilo não é o orçamento de Estado, não é? E o orçamento de Estado, que é o orçamento de Estado, aquilo falha por todos os lados, por isso não é preciso a malta colocar muita pressão ou demasiada pressão naquilo que tem que bater certo e que se por acaso os números não derem, pá, então mais vale nem sequer ir para a faculdade porque os números não bateram certo. Ok? Não é esse o objetivo. O objetivo é termos uma ideia inicial para percebermos, ok, estamos muito longe daquilo que é o meu objetivo ou não. Lá está. O caso, se for um ensino privado, obviamente traz custos muito diferentes do ensino público. E aqui é amarrado muito diferente. E é importante eu ter noção de, ok, eu tenho capacidade ou não do ensino privado. Ok? Porque há uma coisa que eu consigo medir com relativa facilidade e é uma diferença muito grande e eu consigo lá chegar. Epá, agora no final, depois mais 1000, menos 1000, a coisa se calhar, flexibilidade, a coisa até acontece. E por isso, respondendo à questão, sim, é importante, na minha opinião, fazer este planeamento, principalmente quando não há nenhuma garantia em que, por exemplo, temos os pais, os avós, seja quem for, a dizer: olha, não te preocupes com as propinas, que essas nós asseguramos. Pronto, e isso está feito, que é ali o principal custo, assumindo que a pessoa não vai estudar para uma outra cidade, não é? Que não tem nada associado a isso, e essa parte está assegurada, o resto da coisa vai-se fazendo, não é? Se não estiver essa parte assegurada, aí realmente é ainda mais importante que o aluno ou o futuro aluno consiga realmente fazer as suas contas e tentar geri-lo da melhor forma possível. Mas sem grandes pressões, obviamente. Sim, opa, é isso, é pegar num papelzinho, num Google Sheet, seja o que for, maltinha, e Certo, colocar, certo. pá, de um lado, pá, do que eu tenho visto, ou investigar isso, pá, perguntem à malta na comunidade do Discord, tem o link aí na descrição, perguntem que nós tipo, literalmente tem lá um canal chamado alojamento, portanto é para a malta mesmo, procurar valores, perguntar por valores, seja o que for, pá, estejam à vontade para falar sobre isso. Ahm, Obviamente também nos episódios algumas vezes falámos sobre isso, mas se tiverem alguma dúvida, pá, taguem malta, procurem malta de cursos que esteja a estudar em determinada cidade até e façam um bocadinho essa pesquisa. Obviamente, depois também conseguem ver de público, ok, são 697 € por ano as propinas no público, ok, que são divididos por 10 meses, portanto 69,7 é, e neste caso é fácil fazer as contas, eu arrisquei-me, Certo. eu pôr-me a fazer contas, mas pronto. Mas já sabem que tem esse custo, depois já sabem mais ou menos do alojamento. A bolsa depende,
ok? Falámos há um bocado da questão das bolsas, existe a bolsa da DGES, bolsa mais superior, depois as bolsas câmaras municipais, bolsas de fundações como a Carlos Gulbenkian, etc, 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 mas entretanto eu também terei mais conteúdo sobre isso para um bocadinho mais especificar o que é cada uma, como é que funciona, como é que se podem candidatar, etc. Depois eu também trarei um bocadinho desse conteúdo, bem como deixo já agora aí na descrição que tu mencionaste há bocado e eu lembrei-me logo, foi um vídeo que eu fiz de pá, formas da malta poder ganhar dinheiro Uhum. para seja qual for o objetivo e como disseste, a questão de ok, faltam 10, faltam 150, faltam 500, seja o que for, pá, conseguirem ter as várias formas de que como eu próprio fiz, que também comecei para com 15 ou 16 anos, neste caso era apanhar fruta. Olha, Certo? eu no verão quero ir de férias com meus amigos, quero ir acampar, seja o que for, ou quero ir a um festival, ou seja o que for, meu amigo, pronto, vou apanhar fruta para ganhar uns trocos para conseguir ir para isso. É isso Neste mesmo. caso, Neste caso, pá, depois vocês conseguem ver a evolução que tem lá várias opções de como ganhar dinheiro, até inclusive já enquanto universitários, não é clickbait, continuo a dizer sempre isto à malta que às vezes é difícil um bocadinho de. Mas eu dou uma forma de que eles poderão conseguir ganhar. Aliás, se conseguirem entrar naquele trabalho, ganham. São 400 € por dia, que é trabalhar para a 3S. São Ok. 400 € por dia. Malta universitários não fazem ideia disto. Eu continuo a dizer, eu trabalhei para a 3S, malta, eu fiz, eu ganhei isto, por amor de Deus, tipo, candidato a saber, pelo menos. Não é um trabalho Certo, para ir certo. além e vocês ganham bem, ok? Portanto, aproveitem, por amor das santas. Também vou ter, quero investigar sobre isso. 400 € Pois, por dia também quero. Não sei se posso ou pois, não, não conheço. tens que, não estás a estudar neste momento, tens Não, que, não, não, já. pronto, se quiseres fazer um doutoramento, escreves-te um Ok, doutoramento e depois já podes. E ok, depois já podes. Yeah. Mas está depois a bem. gente também fala isso. Mas pronto, neste vídeo Certo. eu expliquei isso tudo, como é que funciona, porque aquilo é por ciclos, etc. Portanto, vocês estejam. Pá, não estou aqui para enganar ninguém, foi literalmente o que eu fiz, não há que enganar. Certo. Mas depois, há malta que pode mesmo assim ter algum tipo de dificuldade, ou seja, tem algumas dicas em termos de, pá, para tentarem em termos de financiamento para os estudos, que há malta que já me chegou, que acabam Uhum. por pensar, pelo menos como uma opção, tenho já algumas dicas nesse sentido, de, ok, a bolsa não chega, porque, pá, sejamos sinceros, bolsa para pagar propinas, vamos imaginar em Lisboa, numa pública, ok, Certo, propinas, mas a bolsa da parte do alojamento não vai cobrir quanto é que custa um quarto em Lisboa. Portanto, como é certo, que a certo. malta poderá pensar em termos de se pensar num financiamento, algumas dicas para isso. Sim. Lá está. Há sempre a opção dos créditos para estudantes, os créditos para estudar. Eu digo que há sempre a opção porque eles existem, não é? E o crédito não é uma coisa necessariamente má, porque às vezes acho que se demoniza um bocadinho o crédito, que é sempre mau, pá, e não é necessariamente mau, e lá está. Nós estarmos a fazer um crédito para investir na nossa educação, na nossa formação, eu diria que é provavelmente dos melhores retornos que vamos ter sobre o nosso dinheiro, é no nosso, na nossa própria formação, no nosso próprio desenvolvimento profissional, académico, e por isso fala-se muito nesta questão do crédito ser mau, não necessariamente, dependendo da forma e de onde é que estamos a utilizar o crédito. Se eu utilizar o crédito para ir de férias, por muito que eu goste de ir de férias, é uma terrível ideia, não é? O retorno pá, pode ser emocionalmente muito positivo, financeiramente é uma desgraça absoluta, não é? Ou para comprar um telemóvel novo, a mesma coisa. Agora, se eu fizer um crédito para investir na minha formação, fazendo com que isso vá fazer a minha progressão de carreira, eu consiga ser melhor remunerado, acabo por ter a minha rentabilidade do meu crédito aí. E por isso não é necessariamente uma má ideia. Agora, é preciso conhecer as condições. Obviamente que há muitos que até têm o apoio do Estado, que entra ali como um fiador, de certa forma, no apoio a estes créditos para conseguir melhores condições, onde há alguns períodos de carência durante os quais, lá está, porque um estudante que só estude não tem rendimentos para pagar o crédito de uma forma tradicional, não é? E então os créditos para estudos, o que normalmente fazem é um período de carência enquanto a pessoa está a estudar, não paga o crédito e quando para de estudar e começa a trabalhar, começa a ter rendimentos e começa então a reembolsar o crédito de volta. Ok? Pode ser uma opção. Agora, o que é que eu recomendo sempre? É que estabeleçam um plano para pagar esse crédito muito mais cedo do que o prazo que for contratado, independentemente de qual for, independentemente da taxa de juro. Porquê? Porque quanto mais cedo pagarem esse crédito, menos juros vão pagar e ele vai ficar muito mais barato. Ok? E isto vale para um crédito especificamente para estudar, ou para o crédito do carro, ou das férias, ou da casa. A lógica é exatamente a mesma, ok? Os créditos podem ser ou por uma questão de necessidade, e lá está, o crédito para estudar pode ser uma questão de necessidade, em que claramente não consigo juntar aqueles custos todos e pagá-los de outra forma, tenho que recorrer a crédito. Ok. Pode ser um crédito de necessidade ou pode ser um crédito porque me apetece.
É basicamente estes dois tipos que existem. Independentemente do motivo que me leva a pedir o crédito, seja mais necessidade ou menos, eu pagá-lo o mais cedo possível, o mais rapidamente possível, vai-me poupar muito dinheiro em juros. Ok? E por isso é importante também estabelecer este plano que é, ok, então eu peço um crédito agora para os próximos 3 anos da minha licenciatura, por exemplo, durante os quais eu não vou pagar nada, e no ano imediatamente a seguir, assim que eu acabar o curso, eu começo a pagar porque começo a trabalhar. E depois tenho um prazo de 5 anos, 6 anos, não faço ideia, seja lá o que for. Ok, o que é que eu tenho que fazer para pagar isto em metade do tempo? Porque se calhar nessa altura o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é que eventualmente regresso se calhar para a cidade onde estava e deixo de ter aquele custo de alojamento, não é? Ou então até posso dividir a casa com mais pessoas e reduz alguns custos, mas acima de tudo o que eu vou ter é rendimentos, coisa que eu não tinha até àquele momento. E se calhar estou numa fase onde ainda consigo gerir a minha vida de uma forma em que consigo pagar o crédito normal, a prestação normal com a qual eu comprometi, mas pagar ali mais um extra, pá, mensalmente, trimestralmente, o que se chama uma amortização adicional, e pagar aquilo muito mais rápido e ver-me livre daquilo o mais cedo possível. Ok? E por isso, tenham atenção que na contratação do crédito devem ter coisas em atenção como qual é a taxa de juro, que obviamente é o fator mais importante, que é quanto mais baixo melhor, porque menos eu vou pagar de juros, não é? Idealmente zero, não vai acontecer, mas pronto, quanto mais próximo de zero melhor. Antes fosse Mas assim. isso é que era. Ter atenção, aos custos iniciais, se houver alguns, mesmo que eu não os pague logo, lá está aquela questão da carência, mesmo que eu não pague logo ao início, quanto é que eu vou ter que pagar o que se chama a abertura do dossiê, os impostos não sei do quê, as comissões de não sei do que mais, quanto é que isso custa, qual é que é o prazo, quais é que são as condições todas, ter atenção a isso tudo e tomar a melhor decisão informada, a melhor decisão que pondere isto tudo da melhor forma possível. E por isso lá está. Idealmente, tentar não recorrer a este crédito, ou pelo menos tentar minimizar o que eu vou recorrer, mas se for preciso, eles existem e, pá, e é para serem utilizados, mas sempre com este foco de os pagar o mais rapidamente possível e poupar muito dinheiro com essa amortização. Excelente, malta. Hã? Está a melhor coisinha, diquinhas práticas e fáceis de entender, pelo menos pá, acho que para a malta também vai ser sem dúvida, como está a ser para mim também. Portanto, opá, aproveitem um bocadinho isto, mas e também reforço esta parte do seja, opá, se puderem não o fazer, obviamente, não é? Ficar a deber, é Certo, basicamente que é isso, né? Tradicionalmente é tipo ficar a deber a alguém, efetivamente, se vocês puderem não o fazer, melhor. Mas pá, lá está, aproveitem a questão de trabalhar e acrescento também já aqui outra dica, pá, podem ter receio, como é normal terem, por exemplo, da questão de ser trabalhador estudante e não sei o quê. Pá, certo, já trouxe aqui conteúdo sobre isso, tem aqui também no canal dos testemunhos de trabalhadores estudantes, os benefícios que têm, como é que eles geriram isso, etc. Portanto, não pensem que é um bicho de sete cabeças, ok? Eu, neste caso, fui trabalhador estudante no mestrado. Neste caso, eu trouxe os testemunhos ao canal de malta que fez na licenciatura toda, a estudar e a trabalhar. Portanto, uhum, vejam também esse também tem aqui, deixa aqui na descrição para vocês poderem ver e pá, de alguma forma poderem ver, ok, não é impossível se eu precisar ou se eu quiser, para certo. verem Eu fui como, trabalhador estudante do 12º até ao final do mestrado, por isso olha, fiz o caminho todo, quase, aí está. do ensino superior foi mesmo todo trabalhador estudante, estudava à noite e trabalhava a full time durante o dia. E fez-se. Foi duro, mas fez-se. Yeah, E é fez-se isso. nos 3 anos de licenciatura e 2 de mestrado. Não falhou nenhum. Por Yeah. isso, faz-se. É isso, malta, porque existem estas opções, malta pode não estar tão a par, pá, existe, lá está, muitas licenciaturas que têm pós-laboral, portanto, tem Certo? logo esta questão, e depois pode ser, lá está, dependendo dos trabalhos, como a gente estava a falar há bocado, uma coisa é um part-time, ou é aos fins de semana, ou é só no verão, ou seja, o que for, ou é full-time, vocês depois conseguem gerir isso dessa forma, mediante depois a licenciatura que escolherem, e neste caso existem as opções em pós-laboral, que se forem ao site da DGE estão à procura das licenciaturas, tem lá literalmente, entre parênteses, pós-laboral. Portanto, não Certo. acho que não há que enganar a malta, está lá mesmo escrito. Um, Depois, eu diria para passarmos um bocadinho mais para aquilo que falámos da preparação para a entrada para o ensino superior. Uhum. Depois existe a questão de, ok, muito bem, eu até fiz umas continhas, mas depois eu efetivamente entrei. Eu Certo. efetivamente entrei na universidade, no ensino superior, e como é que eu giro isto? Porque agora sim está-me a bater que é fácil de gastar. Porque antes eu achava, ok, é fácil de gastar. Sim, sim, eu vou fazer aqui umas continhas e outra coisa. Mas isto no dia a dia não é fácil. Estamos sempre a convidar para beber um fino, para agora é só um café, não é que é sempre só um café. Certo, É certo. tipo,
como é que eu faço para conseguir gerir, controlar um bocadinho aqui a situação? sim. Lá está, aí a palavra-chave, a palavra ou palavras, não sei, eu sou estudante de números, não sou de português, mas é autocontrolo, acima de tudo. Ah, eu é que tenho que saber o que é que quero fazer da minha vida, não é? Uma regra nas finanças pessoais há poucas regras, mas vou-lhe chamar uma regra financeira agora, é que eu não devo gastar tudo aquilo que ganho, não é? O que parece um bocado óbvio. E é é uma coisa que depois me vai acompanhar para o resto da minha vida financeira, tenha ela aos anos que tiver. E se eu conseguir começar a criar esse hábito o mais cedo possível, vai-me ajudar muito, lá está, a estabelecer esse hábito, depois já ser uma coisa muito natural para mim, à medida que a minha vida vai evoluindo, eu deixo de estudar e começo a trabalhar, depois tenho uma casa, depois eventualmente se calhar tenho filhos e essas coisas todas, e é uma coisa que se eu começar mais cedo vai ficar enraizado e depois naturalmente consigo manter, que é isto de não gastar tudo aquilo que eu ganho. O que se chama às vezes viver abaixo das possibilidades. Eu não gosto muito da expressão porque acho que às vezes as pessoas interpretam isto como então se eu ganho pouco, vou gastar pouco e tenho que continuar a ganhar pouco. E estou a viver abaixo das possibilidades e não é bem esse o conceito. E por isso eu gosto mais de falar do gastar menos do que se ganha. E começa logo aí, ok? Assumindo que, lá está, se eu tive que recorrer a crédito para pagar as contas, epá, não vai dar, não é? Estou mesmo ali no limite e ainda me faltou que tive que pedir o crédito, não é? Mas se não for essa a situação e tiver alguma folga entre aquilo que eu tenho de rendimento e aquilo que eu tenho de gasto, o que as recomendações dizem é sempre que eu deixo de parte 10 a 20% para poupar ou para investir e eventualmente vamos lá chegar aqui na nossa conversa. Epá, ou seja, eu guardo 80% para a minha vida agora e guardo 20% para a minha vida futura, seja ela qual for. Agora, eu faço as minhas continhas, vou controlando, já estou nos 80% e convidam-me para mais um café, que nunca é só um café, é autocontrole, é decisão, é planeamento, é pá, prioridades, gestão de prioridades, é o que é que eu quero fazer, o que é para mim mais importante naquele momento. É ir beber aquele café, ou que já sei à partida que não vai ser só um café, porque depois vai-se prolongar para o lanche, vai-se prolongar para o jantar, para uma saída a seguir, e foi o resto, ou não. Ou a minha prioridade é realmente conseguir deixar aquela margem para estar mais folgado, eventualmente para me permitir, na semana a seguir, aceitar um convite que me interessa muito mais, mas que se eu aceitar este agora já não consigo aceitar o próximo, para os dois não vai dar. É esta gestão que eu tenho que ir fazendo. Porque se eu garantir esta folga regular e for nestas pequeninas coisas em que eu penso, epá, realmente nem me apetece assim tanto ir a este café, até porque eu já sei que depois isto vai se esticar e não sei o quê. E se eu poupar daí, eu posso guardar isso para quando houver uma coisa que eu realmente queira ir, eu não ter que decidir porque tenho a capacidade de o fazer. E às vezes, e isto lá está, serve para estudantes universitários e os cafés e estas coisas, serve para pessoas com 40 anos, com casas para pagar e o conceito é o mesmo. É que às vezes desperdiçamos muito dinheiro em coisas que até nem gostamos assim tanto, não nos trazem assim tanta satisfação quanto isso, que nem sequer queríamos, mas pá, fomos, porque sim, e depois isso vai condicionar a nossa decisão em coisas que nós realmente queremos fazer e que gostávamos mesmo de ir, mas que já não temos a capacidade financeira porque gastámos lá atrás em 2 ou 3 daquelas que nem sequer queríamos. Pá, e por isso acima de tudo, é uma questão de autocontrole, uma questão de gestão de expectativas, gestão de prioridades, e ter a capacidade, e isto aqui já é uma parte mais psicológica do que propriamente financeira, capacidade de dizer que não, pá, não quero, não me apetece, não posso, não, e é não e pronto. Eu não outro dia vi um vídeo muito interessante que a dificuldade das pessoas dizerem não. Há sempre aquela coisa do não, opá, sabes que agora não. Não, eu não tenho que justificar nada. Eh, Olha, queres ir beber um café? Não. Pronto. E está feito, não é? Obviamente, epá, não se chateiem com os vossos amigos e com os vossos colegas, não criem aqui tensões desnecessárias, não é? Mas se é um caso que vocês até nem querem assim tanto, pá, digam que não, se é só para fazer conta, entre aspas, se é para parecer bem. Obviamente que a componente social é importante, numa perspectiva académica, a vida social é extremamente importante, isso é óbvio. Epá, mas se aquilo não vai trazer assim grande coisa e eu até nem quero ir, lá está, nem eu vou estar no meu melhor, porque eu nem quero estar ali, não vou estar não vou estar realmente focado naquelas pessoas, não vou mostrar aquilo que eu sou, aquilo ninguém vai beneficiar com aquilo. E por isso, se calhar, mais vale dizer que pá, não me apetece muito e pronto. E depois realmente posso aproveitar esse dinheiro e voltando à parte do dinheiro para numa outra oportunidade, seja muito melhor para mim, que eu queira realmente poder utilizar. É uma gestão que se vai fazendo, lá está, há coisas que nós temos que fazer,
Tem que se pagar as propinas, tem que se pagar a renda se for caso, tem que se comprar livros, isso tem que se fazer. E depois há coisas que eu não tenho que fazer, mas que eu quero ou não fazer. E eu aí tenho muito mais flexibilidade de escolher aquilo que eu quero ou não fazer com o meu dinheiro. Sem dúvida. Opa, isto faz-me lembrar tantas histórias e tantas coisas de, seja minhas ou de colegas, porque todos nós, e a malta vai se identificar com isso, há sempre. Eu tinha no secundário, tinha um colega que estava a chover, estava sol, não interessava. Nós tínhamos que nos deslocar da escola secundária onde a gente andava e os dois andávamos na música e tínhamos que nos Uhum, deslocar para mais para o centro da cidade para irmos para a escola de música, a seguir à escola, que tinha aulas na escola secundária. Não interessava o tempo, ele queria sempre ir a pé, porque custava 70 cêntimos, ou lá o que era a viagem que tinha lá do minibus que andava pela cidade. certo. Não vou gastar isso, não vou. Oh Bruno, por amor de Deus, está a chover a potes, tu nem guarda-chuva tens, tu és maluco. Eu vou a pé, não quero saber. Pronto, depois isto é o custo-benefício, não é? Que uma coisa é Exatamente. não querer lixar as pernas ou dar ou à sola, conta à sola. Conta a chover é outra coisa. Pronto, este era um Certo. exemplo. Depois, na faculdade, eu estavas a dizer dos cafés e dizer que não, olha. E muita horinha passei eu sem consumir nada em cafés, ok? Portanto, estava lá com a malta, mas ao dizer que não a consumir, também existe, obviamente, Certo. nessa parte, mas também havia muito que era, malta, mas vamos antes de lá para a minha casa, vamos para casa, e assim a gente Certo, está tudo. certo. Era o clássico, eu tenho lá um pão de alho e a gente E está resolve a bom. situação com um pão de alho que custa 1 euro no Pingo Doce, pá. Exatamente, mas às vezes é essa questão. Às vezes as pessoas querem, e bem, ir e vão aos cafés ou ao jantar, não sei o quê, pela parte social, que é estar com as outras pessoas. Se é isso que querem fazer, é estar com as outras pessoas, e acho muito bem que o queiram, e eu também gosto muito de estar com outras pessoas, então arranjem formas mais baratas de o fazer. Porque Yeah. conseguem estar com as pessoas na mesma, simplesmente gastam muito menos dinheiro, não têm que ir para o restaurante. E por isso, lá está, é uma questão de perceber exatamente o que é que eu vou tirar daquela situação. É, eu quero ir àquele restaurante porque a comida é muito boa eu quero ir lá comer, ou eu quero estar com as pessoas. Se querem estar com as pessoas, que será, aposto, 90% dos casos ou mais, então estejam com as pessoas nos sítios onde se gaste menos dinheiro, ou até nenhum. Pá, por isso, aproveitem sempre essas situações e pensem bem onde é que estão a gastar o dinheiro. Pronto, Sem dúvida. A minha casa sempre foi casa do povo. Eu tive 5 casas, foi sempre a casa do povo. E era casa do certo, povo, porque era jantares, era convívios toda a hora. E a ideia inicialíssima de eu pensar num podcast, que depois tornou-se do podcast universitário, começou em uma das 500 vezes em que estava eu, com amigos meus, a comer pão de alho e a beber uma litrosa. Foi isto. Era certo, uma tardada que foi isto. Estar em casa, comer pão de alho, beber uma litrosa e estar na conversa. É isto. certo, E que ficou ótimo. barato. E Sim, que sim, ficou barato e a gente estava a conviver igual. E epá, spoiler alert, depois a malta quer ir, mas agora eu jogava era um snooker, agora jogava umas setas, as cartas são de graça, tipo, estas coisas depois vais aprendendo e é divertido, juntar mais gente e não sei o quê. certo, Depois certo, estas coisas também, pá, lá está, às vezes podem, entre aspas, custar dinheiro aprender-se, que é tipo, ok, aquelas dicas e aquilo que a gente está a falar aqui, a malta que pai, não vai conseguir tão aplicar facilmente ou tão rapidamente, ou pode só ser mais uma coisa de pronto, agora gastei mais do que devia, já certo. aprendi, próxima vez já não vou ter que fazer. Isto é para tentar evitar que vocês cometam Sim, sim, um sim. bocadinho esses erros, maltinha, portanto, acho que é sempre importante falarmos disto. Depois, uma coisa que tu até referiste na questão já de depois, a questão de arrendar uma casa, não sei o quê, etc. Mas enquanto estudante é uma coisa, e que já Uhum, falámos de formas da malta tentar ganhar um bocadinho, conseguir ter rendimento para isso, digamos, de alguma certo, forma, mas não só, depois também, obviamente, existe a transição para, pronto, acabou o curso, e vou ficar ou não na cidade onde eu estudei, eu vou trabalhar para aqui, eu vou trabalhar para acolá, ou até estou a pensar numa vida. E aí entra, não só o arrendamento, mas uma possível compra de uma casa que tem sempre, sim, que é uma coisa que está muito enraizada no Tuga, a cena de certo, tá, comprar sem dúvida, sim, e de ter uma casa. Pá, coisas é que a malta deve ter em atenção neste sentido, em termos de arrendamento ou de compra de uma casa, porque pá, a certo. malta que possa estar a ver, pá, isto não falta. Malta, informem-se Passa rápido, novamente. E passa rápido e informem-se, ok? Há sempre certo, aquelas discussões familiares de jantar de Natal que eles estão a falar, você, o que é que estão para aqui a falar? certo. Pronto, assim vocês já estão até informados. Força, Sérgio. Lá está. Tocaste aí num ponto importante. A questão de comprar casa é uma coisa muito cultural portuguesa e não só. É muito do sul da Europa. Lá está. Nós somos muito parecidos aos espanhóis, aos italianos, aos gregos. É muita coisa, para o bom e para o mau. Somos muito bons na comida. E os espanhóis, se calhar, nem por isso. Mas os italianos e os gregos aí já é diferente.
Mas lá está, em termos de comportamentos sociais, económicos, financeiros, somos muito, muito semelhantes e há uma diferença muito grande. Para teres ideia, no norte da Europa, comprar e arrendar é mais ou menos 50-50. 50% das pessoas compra casa, 50% vive em casas arrendadas. No sul da Europa é mais ou menos 80-20, às vezes 90-10 para o lado da compra. Ok? E Ui, depois temos o leste da Europa, que é tipo o sul em esteroides, onde, salvo erro, na Roménia, 98% em casa própria, uma coisa assim do género. Ok? Obviamente, depois também são economias diferentes, preços diferentes, rendimentos diferentes, tudo bem. Obviamente, também há aqui alguma coisa que é influenciada por isso, mas é muito, muito comportamental. E em Portugal há muito esta coisa que ainda vê muitos dos nossos pais, dos nossos avós, do ter a tua casa própria, comprar a tua casa. E felizmente isso está-se a. Bem, felizmente está-se a desconstruir por uma questão cultural, porque as coisas também estão a mudar, e também por uma questão por necessidade, porque cada vez menos pessoas conseguem comprar uma casa, não é? Aos preços que elas estão. E por isso de uma forma ou de outra, isto está-se a mudar um bocadinho, mas lá está. Comprar casa não é mau nem bom e arrendar casa não é mau nem bom, ok? Servem os dois cenários para diferentes situações, para diferentes pessoas, e qualquer um deles pode fazer sentido ou não. Em princípio, quem está agora à procura da sua primeira casa para sair de casa dos pais, em princípio vai-se ver condicionado, com umas grandes aspas, ao mercado de arrendamento, ok? Porque, lá está, para comprares casa, para teres uma ideia, precisas ter nesta altura, apesar de estarem a ser discutidas agora novas medidas com financiamento a 100%, com o apoio do Estado, isenções de IMT e não sei o quê, há aí umas coisas a ser medidas ou a ser propostas, mas até isso acontecer, vais precisar de 15% do valor da casa em capitais próprios. Ok? Porque o banco só te empresta 90, porque precisa dos outros 10. Desculpa, tive constipado nos últimos dias e a tranquilo, coisa tranquilo. Começa a acumular tal como os juros. exatamente. É como aos juros, isto começa. Sim, ao início está tudo tranquilo, foi a carência de tosse e agora está a vir a altura de pagar. Mas pronto. E por isso, 10% que o banco não empresta e mais 5% para custos de impostos, escrituras, etc. Pá, e estamos a falar de uma casa, pelo menos nas grandes cidades, facilmente são 200 mil euros, ou nas áreas metropolitanas, estamos a falar de 30 mil euros tens de ter em capital próprio, ok? O que, quer dizer, começaste a trabalhar, em princípio, não traz 30 mil euros. Podes ter, lá está, podes ter a sorte, ter pais, avós que te ajudem, podes ter acumulado alguma coisa, podes ter recebido uma herança qualquer simpática. Pá, será uma minoria das minorias, não é? A maioria das pessoas não terá esse dinheiro e por isso terá que ir para um mercado de arrendamento, onde aí o teu capital inicial, no máximo, serão 4 rendas. Duas antecipadas de renda e duas de calção. Pronto, isso será o teu pior cenário, que será sempre muito menos do que 30 mil euros, como é óbvio, não é? Pronto. Que é uma loucura. Deixa-me só colocar logo isto, que é uma loucura o estado em que isso está. Primeiro, olha, Ah, sim, sim. digo-te já, eu já vi pior, hein, eu já vi pedirem 3 Lá está, primeiro. legalmente, isto é, ainda bem que tocas nesse ponto. Legalmente é isto que acontece. Depois, o que é que os senhorios pedem, a conversa já é um bocadinho diferente, e que tu nem podes contra-argumentar a dizer, ó senhor, senhorio, mas isso é ilegal, porque eles não querem saber, porque há sempre alguém disponível para o fazer. Porque lá está, o mercado é tão curto que eles vão sempre arrendar às condições que eles quiserem. A verdade é essa. Porque o mercado não está a funcionar. O mercado de habitação, tanto arrendamento como compra, o mercado de habitação não está a funcionar atualmente. Vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Pronto. E por isso, o arrendamento tem esta vantagem que é independentemente de ele funcionar bem ou mal, agora passando à frente dessa parte, que precisa de muito menos capital inicial para entrar na casa. É um processo muito mais rápido, no limite, encontras a casa hoje e amanhã estás lá, não é? Ahm, Tens muita flexibilidade, ou muito mais flexibilidade para mudar de casa, simplesmente terminas o teu contrato e vais à tua vida. Esta questão da flexibilidade é muito importante, principalmente quando lá está no início de carreira, em que eu ainda não sei bem onde é que vou trabalhar, na área, na empresa, na cidade, se vou ficar em Portugal ou fora, e acho que numa fase inicial em que eu ainda estou a descobrir efetivamente o que é que eu quero fazer na prática da minha carreira ou da minha vida profissional, esta flexibilidade do arrendamento pode ser uma vantagem bastante grande. Não é? Primeiro porque não me descapitalizo. Mesmo que eu até tenha o dinheiro, mesmo que eu até tenha os 30 mil euros inicialmente, eu não os coloco todos numa casa que não sei quanto tempo é que lá vou ficar. A verdade é essa, não é? Se calhar é muito mais inteligente eu guardar esses 30 mil e utilizar só 2 mil ou 3 para estes custos iniciais, assumindo que as regras
se cumprem, obviamente, não é? E ficar com o resto para mim, que depois pode ser muito útil para uma outra coisa qualquer. Ou para juntar para no futuro comprar então a minha casa se fizer sentido para mim. E lá está. Se eu for comprar uma casa, vou comprar o quê? Um T1, que é só para mim, ou um T0. Depois, entretanto, conheço a namorada ou o namorado, a coisa até corre bem, queremos morar juntos e depois aquilo se calhar já não dá. Depois, ou seja, no arrendamento eu tenho flexibilidade. Eu acho que é a grande vantagem do arrendamento é que eu consigo entrar e sair com muito mais facilidade e ainda posso deduzir no IRS as rendas, que é uma coisa que na compra já não posso fazer, por exemplo. Ok? E até aos 550 euros, se não me falha agora a memória, em 2024, ainda consigo ir recuperar em IRS o valor das rendas que eu estiver a pagar. Onde é que eu acho que a compra pode fazer sentido? Quando eu já tenho realmente uma estabilidade em termos profissionais, familiares, geográficos e já assentei um pouco mais, e aí pode fazer sentido. E digo pode porque não é uma regra que sirva para toda a gente. Porque lá está, pode fazer sentido porque há aquela coisa do estou a pagar para mim, não estou a pagar para o senhorio. Sim, mas, ok? Sim, é verdade, estou a contribuir para um ativo que é meu, mas estou a pagar ao banco durante 30 ou 40 anos. Ou eventualmente menos, lá está, se eu antecipar aquilo. Pronto. Certo, mas está a pensar enquanto investidor imobiliário ou a pensar para a Não, para a família, não é? Que é habitação tipo, própria. pois, Nem tudo. não, certo, mas é tipo essa cena de, ok, mas eu estou a investir em algo para mim, mas tu não sabes se vais ficar ali ou não. Exatamente, lá está. Em princípio, o investimento imobiliário, pá, tendencialmente é rentável. A menos que aconteça uma crise tipo 2007, 2007, 2008, e aí foi diferente. De resto, o negócio imobiliário é bastante rentável historicamente. Pronto, e por isso, a probabilidade de eu ganhar dinheiro, mesmo com uma casa própria, comprar hoje e daqui a 5 anos vendê-la, provavelmente eu vou ganhar dinheiro com ela. Ok? Pois há aqui muitas contas pelo meio, mas provavelmente sim. Agora, o comprar casa, lá está. Obriga àquele capital inicial, obriga a uma coisa bastante mais fixa, que obviamente eu posso vender a casa, mas a venda nunca é tão flexível ou tão rápida como eu sair do arrendamento. Estou sempre sujeito a tal preço. Há uma série de coisas imprevistas enquanto não arrenda. Eu pago a renda e está lá tudo. Há uma infiltração, há um problema qualquer, há uma reparação. Não é problema meu, é problema do senhorio com tudo de bom e de mau que vem daí, porque às vezes depois o senhorio não quer arranjar e não sei o quê, cria-se outros problemas aqui. A partir do momento em que a casa é minha, a responsabilidade também é minha e há muitos imprevistos que podem vir daí. Portanto, Muitos. o prédio precisa de um telhado novo. Olha, condomínio todo aqui, mais não sei quantos, a pagar todos os meses para juntar dinheiro para um telhado. E se não for uma situação de urgência, tem que se meter um telhado rapidamente e a malta tem que se desenrascar cada um com não sei quantos mil euros para meter o telhado no prédio, ok? Há muita imprevisibilidade na parte, a partir do momento em que és proprietário. Isto para dizer que, lá está, há vantagens e desvantagens dos dois lados. Tendencialmente, eu diria que numa fase inicial, estudante universitário, acabadinho de sair do curso, começa a trabalhar, não me parece fazer sentido comprar uma casa logo, assim de repente, a menos que seja um negócio incrível, mas em princípio não. Por vários motivos o rendimento fará mais sentido numa fase um bocadinho mais avançada, com a coisa mais estruturada, com mais capital acumulado, a vida familiar, profissional mais previsível, com as aspas que tem sempre, ahm, eventualmente dar esse passo, mas cada vez mais as pessoas estão, e bem, a não se sentirem nesta obrigação de agora tenho que comprar uma casa. Acho que está a cair um bocadinho em desuso e ainda bem, lá está. Se nos mercados nórdicos, que são economicamente muito mais desenvolvidos, financeiramente mais desenvolvidos e 50% das pessoas não quer comprar casa, pá, se calhar temos alguma coisa que podemos aprender com eles nesse aspecto, talvez, digo eu. Mesmo. Eu concordo, concordo plenamente. Depois outra cena que eu acho que é importante, antes de irmos também, como falaste há bocado, também à questão do investir, como Certo? bom Tuga sempre recebeu de pais, irmãos, avós, etc., sempre a cena também do poupar. Já Certo? falámos de alguma das coisas, não sei o quê, de tentar fazer as continhas e ver quanto é que dava para ir sobrando, digamos, de alguma forma. Certo? Há uma coisa que se põe e que eu próprio já, já há muito tempo que é assim que penso, digamos, que é a questão de sempre da reforma. Coube-se cada vez mais a cena, será que quando chegar à minha altura, isto Uhum. vai haver sequer reforma para mim? Apesar de eu Certo? estar a descontar, se vai haver reforma para mim. Porque não é? Nós pagamos a reforma de quem está reformado agora. Quem está a trabalhar agora, Exatamente. paga a reforma de quem está a trabalhar agora. Quem não está a Certo? trabalhar agora. Ahm, mas vale a pena pensar sequer sobre isso? Vale a pena pensar num pé de meio de reforma, de alguma Uhum. forma, para quem está a começar a trabalhar ou está nos primeiros anos de trabalho? Certo?
precisamente por isso que estás a dizer, que é a questão da sustentabilidade da segurança social e do impacto que vai ter nas reformas, precisamente por isso é que eu diria que é obrigatório pensarmos na nossa reforma. Porque há alguns estudos da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, etc., dessas entidades oficiais, que dizem que daqui a 20 anos, sensivelmente, as reformas podem ser 50% do que será o último ordenado nessa altura. 50%, ok? Ou seja, imagina, estás a trabalhar e reformas e de repente o teu rendimento é metade. Ai, E daqui a Jesus. 40 anos isto pode chegar a 35%. E por isso as pessoas que estão atualmente nos cursos, eventualmente vão começar a trabalhar agora e que têm aqui uma carreira mais ou menos ronda ali os 40 anos de trabalho, a reforma, a carreira mais tradicional, digamos assim, contas redondas, à volta dos 40 anos de trabalho, reformar-se com 35% do que será o seu ordenado na altura. Epá, isto é grave, não é? Porque lá está, é o que estás a dizer, nós atualmente temos este problema que é cada vez maior, que é a população ativa está a descontar para a população não ativa. Temos uma questão de demografia, não é? Cada vez temos mais idosos, o que quer dizer que há mais pessoas que não trabalham. Temos muitos jovens a sair do país e por isso a não contribuírem para a segurança social. Pá, e isto, quer dizer, invariavelmente já está a criar problemas, lá está. A segurança social, isto é público, está perfeitamente documentado, não estou aqui a fazer nenhum Sim, sim. breaking news da CMTV, nem nada do género. Não é um urgente CM, não é isso, está mais do que documentado que, hoje em dia, a sustentabilidade da segurança social já depende de dinheiro do orçamento de Estado. Que, teoricamente, não devia de ser necessário. Se o sistema estivesse montado corretamente e a funcionar corretamente, não devia de ser necessário, mas já são uns bons milhões, e eu não sei precisar o número, e não quero entrar aqui em Nem vale mentira, a pena, mas já sim. são umas centenas largas de milhões de euros que têm que vir do orçamento de Estado para garantir que a segurança social funciona como ela funciona. Ora, se nós não resolvemos o problema de base, que é a idade cada vez mais avançada das pessoas, a sua longevidade, e depois este desequilíbrio entre população ativa e não ativa, isto só vai agravar cada vez mais e é por isso que depois o impacto, invariavelmente, vai ser o corte das reformas na altura. E por isso é obrigatório que as pessoas planeiem a sua reforma por si e depois, na altura, terão o que tiverem e será um bom complemento, ok? Eu acho que ao contrário do que se calhar há uns anos pensava que era, eu vou poupar para ter um complemento para a reforma, eu acho que estamos a chegar a uma altura em que a reforma tradicional é que vai ser o complemento daquilo que eu fiz. Yeah. Infelizmente. E pronto. E por isso é realmente obrigatório, diria eu, assim que eu começo a trabalhar e a ter um rendimento mais regular e mais estável, eu realmente começar a planear a minha reforma para daí a 30 e tal, 40 anos, 50, seja lá quanto for. Porque das duas, uma, ou eu vou acumular, aliás, eu diria que tenho aqui três hipóteses. Ou eu consigo acumular um património muito grande porque estou a fazer este trabalho durante muitos anos e até me reformo antecipadamente, que é alguma coisa que cada vez mais pessoas olham, lá está, a idade da reforma cada vez é maior, né? As pessoas pensam, porra, estamos aos 70 anos, ainda vou estar aqui a trabalhar, provavelmente morro antes disso com um ataque cardíaco sentado à secretária ou uma coisa qualquer, não é? E por isso, cada vez mais pessoas estão a pensar nesta questão da reforma antecipada e por isso, se eu a fizer por mim consigo planear e eventualmente reformar-me antes, ou então, se me reformar na idade normal, eu vou estar muito mais à vontade do qualquer pessoa que não o tenha feito, não é? Não Yeah. vou ter que me preocupar assim tanto com a questão dos 35%, por exemplo, ou dos 50%, ou seja lá o que for, porque fiz o meu trabalho por mim. E lá está, que se eu começar antes, eu tenho o longo prazo a meu favor. Isto no mundo dos investimentos é mais do que conhecido e fala-se muito dos investimentos a longo prazo, que é o que eu tenho, são 40 anos. 40 anos é muito longo prazo, eu tenho muito tempo, permite-me ter muito menos esforço da minha parte, lá está, porque tenho muito mais tempo para rentabilizar e por isso o capital que eu tenho que colocar é muito menos do que se eu começar só 10 anos antes da reforma, Yeah. ok? E o E problema é que às vezes acho que a malta pensa, lá está, pensa logo, ok, mas quanto é que eu vou precisar? Ou, ok, e até podem fazer essas contas, mas tal como há bocado, a questão de falavas do 10 ou 20% de malta, ajustando à vossa realidade, verem, ok, eu neste momento consigo poupar 10 euros. São 10 euros, malta. São 10 euros certo, que certo. estão a poupar hoje. Mas desculpa de interromper, Sérgio, mas é um bocadinho para a Não, malta cer- tentar puxar um bocadinho à realidade de que não é tipo, ok, não tenho que conseguir poupar 500 euros hoje. Certo? Não, e eu dou, lá está, eu faço muito trabalho, muita formação junto com as faculdades, com as associações de estudantes, e eu gosto sempre de dar esta simulação que é, se eu aplicar 50 euros por mês, só 50 euros, lá está, e 50 euros para o que é o ordenado médio hoje em dia, até é abaixo dos tais 10 ou 20%, ok? Por isso, tentamos a ser bastante conservadores. 50 euros, 12 meses por ano, os meus 40 anos de trabalho, ok?
E obviamente eu depois posso e devo ir ajustando, né, à medida que eu vou progredindo no meu trabalho, vou sendo mais, melhor remunerado e posso ir subindo, mas vamos assumir, 50 € vezes 12 vezes 40 anos, são 24.000 euros, ok? Se eu colocar estes 24.000 € debaixo do colchão, eu vou ter exatamente 24.000 € daqui a 40 anos. Com a grande diferença, que com a inflação acumulada em 40 anos, os meus 24.000 € não compram grande coisa nessa altura. Mas ainda assim, são mais 24.000 do que se não tivesse feito nada. Ok? 24.000 vai ser sempre melhor que zero. Independentemente da inflação, 24.000 é sempre melhor que zero. Mas se eu agarrar nestes 50 € por mês e os investir, lá está, na perspectiva de longo prazo, e uma coisa, um exemplo que se fala sempre nos investimentos, que é o mercado de ações norte-americano, o S&P 500, ah, que historicamente tem uma rentabilidade a rondar os 10% ao ano, e atenção que isto não é rentabilidade garantida, ninguém pode garantir que isto é 10% mais 10%, em 2022 foi menos 22 ou 23%, menos, ok? Este ano, de janeiro de 24 até final de abril, estamos à volta dos 6%, contas redondas. Por isso, é uma média, pessoal, atenção, ok? Não há nada disso é garantido, mas a média mostra 10%. Os nossos 24.000 daqui a 40 anos são 265.000 euros, dos quais 24.000 foram meus. O meu esforço foram 24.000. O esforço do meu dinheiro foi a diferença para os 265. E 265.000 euros, lá está, daqui a 40 anos não serão o mesmo que são hoje. Mas são muito mais do que 24.000 e muito mais do que zero. Muito mais. Não é? E estamos a falar de 50 € por mês. Não é nada de extraordinário. O que eu digo sempre muitas vezes, e eu passo sempre esta mensagem muitas vezes, principalmente aos estudantes universitários, é a maior parte das pessoas não tem falta de dinheiro. A maior parte das pessoas tem falta de paciência, que é uma coisa muito diferente, não é? Nós estamos a falar de eu religiosamente, durante 40 anos da minha vida, colocar 50 € de parte. Não são 200, não são 500, não são 1000, são 50 € e consigo ter, consigo, pelo menos de acordo com todas as expectativas médias, obviamente pode haver uma variação, mas se tudo continuar como tem sido nos últimos 100 anos, eu tenho 260.000 euros, 265.000 euros quando eu me reformar, que mesmo sendo muito menos do que é hoje, seguramente me dará uma margem de conforto bastante maior do que os 24.000 se eu não tiver feito nada, ou os 0 se eu tiver gasto tudo, ok? Yeah. E por isso, quando eu falo da perspectiva do longo prazo, é isto. Com apenas 24.000 € meus, eu faço 11 vezes isso no meu resultado final porque tenho o longo prazo a meu favor. Ok? Os meus 24.000 transformam-se em 11 vezes mais. E por isso, pá, malta, pensem nisto. Lá está, e depois é uma questão de fazer contas. Já agora fica o convite. Vão ao Google, escrevam simulador de juro composto ou Compound Interest Calculator, algo do género, e façam cenários, diferentes taxas de rentabilidade, diferentes prazos, diferentes valores mensais, e façam cenários. Não é difícil, posso já deixar aqui esta nota, não é difícil chegar ao milhão em 40 anos, ok? E ter 1 milhão de euros daqui a 40 anos vai ser muito bom. E o esforço não é nem de perto nem de longe de 1 milhão de euros. Por isso, Yeah. sim, convém começar a pensar cedo para planear a minha reforma, para no limite, se eu quando me reformar a reforma for zero e estiver estourado tudo, eu tenho o meu. E eu, garanto, eu faço a minha reforma. Se tiver alguma coisa lá da Segurança Social, epá, é um bom extra, claro que não vou dizer que não, porque é meu, mas é um extra. Sem dúvida, pá, a malta ficava um bocado, estranhava um bocado quando comecei a trabalhar e eu dizia sempre, porque a malta não sei o quê, quanto é que vais pedir vou falar com as empresas e entrevistas, quanto é que vais pedir de vencimento base, não sei o quê. Amigos, eles pagam seja de prémios, seja mas acima de tudo aquelas cenas que eles vão buscar de uma seguradora não sei quantos, ou de aquilo. Certo, Malta, eu quero saber quanto é que me entra na conta. certo, Porque eu preparo e poupo eu. Tudo o resto, descontos vão sempre ser muitos. Eu não estou à espera que nenhum deles venha ter comigo. Portanto, eu certo. estou à espera, vou ver é o que é que me cai na conta e eu poupo o meu. Eu É isso mesmo. organizo a minha vida. Ei, é porque o vencimento base, isso aqui. Eu compreendo na parte de, ok, fico doente, é diferente de receber mais ou menos, de estar de baixa, essas coisas. Ok, aí, é sem Claro, dúvida nenhuma, certo, é diferente. Mas para a poupança e para o dia a dia, lá está. Eu já, desde que comecei, foi tipo, ok, já não estou a contar que haja reforma na minha altura, ou esse pensamento também de se calhar quero reformar um bocadinho antes. Portanto, vamos trabalhar nesse sentido, sabendo que e trabalhando para eu ter mais do meu lado. Não me preocupar em descontar mais, em ter certo, certo. mais. Sim, concordo. Portanto, eu Não, já isso penso. concordo. O dinheiro que eu mais gosto é aquele que está no meu bolso.
Ora, aí literalmente está. ou não, obviamente, não é? Não é no bolso, paradinha, ganha a pó, mas percebes do conceito. Quando ele está deste lado, é o melhor lado para ele estar, é aqui, é comigo. Para eu depois poder fazer o que eu quiser com ele. Confio muito mais em mim, na minha gestão de dinheiro, do que confio na segurança social e na gestão de dinheiro que eles fazem. Ou no Sim. Estado, ou seja lá o que for, por isso. Historicamente também nos ensinou que não é bom confiar. Também é verdade. Também é verdade, sim, sem dúvida. E, bom, e já fizeste um bocadinho a transição para a parte lá está do investir, ou seja, do pouco que seja, faz sentido a malta começar a pensar e ter mais noção e capacidade, nível acima de tudo de conhecimento, para começar a investir Certo. novamente, nem que sejam dos 10 euros. Exatamente, sim. E já agora só, há bocado tocaste na questão da poupança e eu é que passei logo ao investimento. Lá está, poupar é importante, ok? Poupar dinheiro é importante. Primeiro porque lá está, se eu não conseguir poupar, também não tenho nada para investir. Começa logo por ali, não é? Mas muita atenção ao poupar, e quando digo aqui é a questão de colocar primeiro à malta, e eu, pá, eu fico um bocado doente e tenho apanhado muitos casos assim. Pessoal que deixa o dinheiro na conta à ordem, até consegue poupar, ou seja, gasta menos do que ganha, porreiro, ideal, mas depois o que sobra fica na conta à ordem. Mês após mês, e chega a uma altura, tem lá tipo 10 000 euros à ordem. Aí fico um bocado doente, acho que se calhar foi por isso que eu me constipei toda a semana passada. Se calhar o metaforicamente doente passou a literalmente doente por causa disso. Ahm, pá, não, isso é um erro, isso é um erro, isso eu posso dizer que é um erro, porque é dinheiro que está parado completamente. A conta à ordem só serve para receber o nosso ordenado ou os nossos rendimentos, pagar contas. O cenário mais eficiente é ter a conta a zeros no dia imediatamente antes de receber uma próxima ordenado. O que obviamente é o risco, não façam exatamente a zeros, deixem ali uma margem de segurança, mas não acumulem dinheiro na conta à ordem, porque é dinheiro que está parado. Ok? Por isso é que existem as contas poupança, os depósitos a prazo, os certificados da Forra, esses produtos de capital garantido, que têm uma taxa de juro e são bons para poupar. Chama-lhe reserva de emergência, é um nome que eu não gosto, mas tudo bem, vamos dizer isso. A reserva financeira, a almofada financeira, o que vocês quiserem chamar, isso é para isso que estes produtos servem. Agora, uma coisa muito importante é que ninguém ganha dinheiro com esse tipo de produtos. Na realidade. Ok? Ou muito, muito raramente isso vai acontecer. Uma coisa é certa, ninguém enriquece com produtos de poupança. Isso é garantido. Ok? Pronto. Os produtos de poupança servem, acima de tudo, para combater a inflação. Ok? E garantir que, pelo menos, aquele nosso dinheiro que temos ali não perde poder de compra, que é o que está a acontecer, paradinho na conta à ordem, é exatamente isso que está a acontecer, ok? E aqueles produtos de poupança, eles devem garantir, idealmente, pelo menos rentabilizam a mesma taxa de inflação, para garantir que o poder de compra se mantém e, idealmente, até um bocadinho acima e conseguimos ganhar ali alguma coisa com aquilo, mas não é para fazer, na minha opinião, grandes coisas multimilionárias na poupança. A exceção a isto é se eu estiver a juntar dinheiro para dar entrada de uma casa, por exemplo. Aí é diferente, ok? Eu tenho um objetivo específico, estou a poupar dinheiro para isso, é uma coisa de curto, médio prazo em termos de objetivo e aí pode fazer sentido, tudo bem. Por isso, a poupança é o primeiro passo. Quando eu começo a ter uma folga no meu orçamento, começar a poupar dinheiro, a rentabilizá-lo, a partir do momento em que eu crio esta minha almofada, este meu conforto financeiro, aí passa então, ou devo passar, a esta parte do investimento, porque aí sim é que eu vou conseguir rentabilizar mais o meu dinheiro e fazer o meu património crescer. A poupança vai estar sempre ali para um imprevisto. Acontece uma coisa qualquer que eu não estava à espera, e eu tenho a minha poupança para fazer face a esse imprevisto e não tenho que vender os meus investimentos, principalmente se eles estiverem a perder, que aí é que ninguém quer fazê-lo, não é? E é para isso que a poupança serve. Pronto, não é para acumular ali muito, muito dinheiro. E por isso o passo é sempre esse: é garantir uma folga financeira regular, poupar e rentabilizar da melhor forma possível essa almofada, essa folga, a partir do momento em que construímos esta reserva, começar a investir esse meu dinheiro, ok? E hoje em dia, como estavas a dizer, é possível investir a partir de 10 euros. É possível. E investir em produtos bons, com a tal rentabilidade dos tais 10% que estávamos a falar, sem comissões, com segurança. Segurança não no sentido de garantir que o investimento vai correr bem. Não é, é muito importante as pessoas perceberem que, a partir do momento em que saímos do mundo da poupança e entramos no mundo do investimento, o nosso pior cenário é perder tudo. Obviamente que há investimentos onde isto é mais provável de acontecer do que noutros, mas em qualquer deles, o nosso pior resultado é zero e perder tudo o que lá está. E é muito importante quando entramos num investimento, seja ele qual for, termos isto muito bem presente que isso pode sempre acontecer, ok? Nós, obviamente, temos uma série de estratégias para minimizar isso, mas pode sempre acontecer no pior cenário.
E é importante realmente começar a poupar estes 10 euros, estes 20 euros devagarinho, e começar a rentabilizá-los até numa fase inicial para ganharmos experiência do mundo dos investimentos e estarmos mais à vontade para depois colocar os 100, 200, 500 ou 1000 quando tivermos mais capacidade. É um erro muito comum é as pessoas colocarem logo 1000 euros numa coisa que nem sequer sabem muito bem o que é e aquilo corre mal, corre sempre mal. Ok? Ou num curso de youtubers, pá, coisas assim, é um bocado. Pode haver bons cursos de youtubers. Aí tocas num ponto importante que é, às vezes às vezes não, o melhor investimento inicial que eu posso fazer é em termos de aprendizagem, em termos de conhecimento, em termos de formação, mas aí, lá está, às vezes é difícil perceber onde é que está a boa formação e a má formação, ok? Pá, que levem mais do meu lado, o que eu faço sempre é, eu na dúvida demoro mais tempo a tomar a decisão, forço-me a demorar Sem mais dúvida, tempo para me informar durante mais tempo. sem É dúvida, sempre isso. Só para dar um exemplo muito prático, eu já faço isso, já faço investimento nesse sentido, seja em ações ETFs. Eu certo? tive à vontade 2 anos sem colocar um cêntimo, Ótimo, é mesmo só isso, a informar-me. Malta, mas tipo, eu do SP500 então é tipo, desde o dia 1 que eu comecei que falavam nisso. E até nisso, como fazia, ou seja, na minha cabeça desde o dia 1 tinha toda a lógica e fazia certo? sentido de que, ok, para mim, enquanto investidor, faz-me sentido investir nisto. Eu esperei 2 anos, foi cerca pai de 2 anos, porque eu fui Certo, ver certo, tudo, desde ações, ETFs, compreender o que é, como é que funciona, opções que existem. Portanto, é um exemplo muito prático de alguém que, lá está, pensou nesta cena de eu é que vou ter que coisar a minha reforma, eu é que faço e também esse pensamento de, ok, pagar a contas, objetivos a curto prazo, coisas que tenho para fazer e o resto, o que é que eu vou fazer a isto? Não vai ficar aqui parado, certo, mas até nisso, opá, esperar, aprender acima de tudo. Felizmente, pá, para os nossos pais era difícil de eles conhecerem algo para além de se calhar os certificados da Forro, certo. enquanto que agora para nós, por muito que haja muita má informação, também existe muita boa Sem informação. dúvida, sem dúvida, sim, Portanto, é isto, o maior dica que eu posso dar é, se forem para tomar uma decisão destas enquanto de investimento de dinheiro, façam o contrário de que para uma compra normal, que é muitas vezes vai-se por impulso. Nestas coisas de investir, da minha experiência pessoal, é o contrário, é puxar para trás. É de, certo, olha, certo. vou estar mais tempo, vou-me puxar para trás para estar mesmo seguro de que eu fico bem a investir isto. Sim, e mesmo em termos de compras, às vezes a malta quer comprar um telemóvel e passa horas a ler reviews, a ver vídeos, a ver características, a comparar com o outro e não sei o quê, e bem, para tomar uma decisão Sou informada. eu, sou eu. Lá está, e bem, lá está, para perceber, e depois ainda vem a fase do comparar preços. Agora onde é que é mais barato? Não sei o quê, passa ali não sei quantas horas para comprar uma televisão, um telemóvel, um frigorífico, seja lá o que for. E depois, quando chega ao mundo dos investimentos, está aqui este gajo com um Lamborghini roxo que diz que eu vou ganhar aqui 100% em 2 dias. Comprar. Epá, e é aí que não faz sentido. Lá está, se Yeah. uma decisão de consumo de um artigo, e bem, eu tenho o meu tempo para procurar, para perceber, para investigar e tomar a melhor decisão, eu sou, pá, ou devia de ser, obrigado a fazer isso ou mais quando estamos a falar do meu dinheiro que eu vou investir em algo. Pá, e como estás a dizer, perfeitamente de acordo. Demorar mais tempo ao início vai poupar muito tempo e muito dinheiro lá mais à frente. Às vezes a malta quer fazer muito à pressa e aquilo depois corre sempre mal, as pessoas não percebem o investimento que fizeram, não percebem porque é que aquilo correu mal e depois entra-se naquela coisa do isto investir não é para mim, isto é jogar na bolsa, é como ao casino e não sei o que, é só para perder dinheiro e pronto. E aí se criam muitos mitos errados sobre os investimentos, é no simples facto de a pessoa não ter compreendido exatamente o que é que estava a fazer, onde é que estava a colocar o seu dinheiro e por isso, sem dúvida, numa fase inicial, o melhor investimento é em conhecimento. E nem é preciso dinheiro, porque hoje em dia há muito conteúdo gratuito e eu consigo aprender tudo gratuitamente. O que às vezes o investimento mais monetário em formação faz, se for bem feito, obviamente, é acelerar um pouco esse processo, não é? Assumindo que é realmente alguém que me pode ajudar e que me pode orientar e ensinar as coisas muito mais rápido do que ter que ir eu à procura por mim. Mas não é preciso. Não é preciso hoje em dia, consegue-se aprender tudo e isso é sem dúvida o mais importante numa fase inicial. Sem dúvida, opá, e mais uma vez, dar-vos um exemplo prático. O Sérgio é um dos formadores no MBA da Magma Studio, que para quem não possa não conhecer, literalmente MBA desde
IRS, investimentos, gestão financeira, tudo em um par de botas. Vocês depois podem investigar também nesse sentido na própria Magma. E eu inscrevi-me, ok? Eu estou Uhum. inscrito para a próxima edição. Portanto, é do tipo, não, eu não sei tudo. Eu estava aqui a dizer, já faço algumas coisas, mas eu não sei tudo. E quero gerir melhor e conseguir fazer melhor e compreender melhor muitas coisas. Portanto, eu inscrevi-me para aprender mais. E, guess what? É gratuito para os estudantes, está bem? Certo. É completamente gratuito para os estudantes, que eu fiquei parvo. Eu quando vi a primeira vez, pá, depois falar com o André também, não sei o quê, mas depois quando vi que a primeira vez, eu tipo, como assim isto é grátis? E eu sinceramente fiquei tipo, como assim isto é Certo. grátis? São 6 Um, aulas, de muito yeah. valor, de muita coisa, completamente gratuito para quem quiser assistir. É um ótimo exemplo de como hoje em dia, é possível aceder a informação de muita qualidade de forma completamente gratuita, sem Yeah, dúvida. sem dúvida. E depois lá está, pá, eu estava a gozar há bocado daquela questão dos custos dos youtubers. Atenção, eu aprendi coisas com youtubers, não lhes comprei cursos. Claro, Mas já há certos certo, e determinados que, pá, que uma pessoa, pelo tracking, começa a ver novamente de puxar para trás e não para a frente, de ir certo, avaliando e vendo mais um, mais um, mais um, e vendo diferentes perspectivas e conteúdos, que é isso que eu faço sempre para informar de tudo, ver diferentes pessoas e ver se aquilo depois bate certo, entre as várias pessoas estão todos a dizer o mesmo, todos a dizer coisas completamente contrárias, certo, claro, que é pá, a clássica cena de pesquisa por boa informação. Portanto, é aplicar, é isto e foi isso que eu fiz. Foi até, e lá está, puxei, puxei, puxei para trás, eu tipo, caraca, mas se calhar já começava este mês, espera aí, mas não, vou passar mais um mês a investigar mais um bocadinho sobre isto. Pá, eu sou, certo. e aquilo que tu definiste há bocado, então de fazer comparações para comprar isto, para comprar aquilo, sou 100% eu. Só que E eu também, por isso estou confortável com isso. Mas pronto, ao menos não foi o contrário do exemplo que tu deste a seguir a investir, mas é tipo exemplo mesmo prático de para a malta que tem noção. Neste momento, pronto, é uma webcam que eu estou a usar aqui. Para os vídeos do YouTube e tudo o que eu fazia sempre antes e não sei o quê, eu gravo com a câmera frontal do meu telemóvel que custou menos de 300 euros e ninguém acredita. Certo, Ninguém acredita. Tipo, malta com quem eu produzo conteúdo, não sei o quê. Foi o quê? Muito tempo. Foi muito tempo a exato, investigar e à espera, ok, para aí que eu acho que aqui é capaz de vir uma promoção agora e eu vou atacar. Portanto, é muito isto que eu também faço. Pronto, ou seja, não sei se tens alguma cena, por acaso vi uma das cenas que obviamente do que tu fazes e que também podes ajudar uhum. muito mais a malta, e eu fui e até fui e fiz download do formulário que tu tens para a gestão do orçamento Ah, ok, certo, pessoal. sim, Eu fui lá ao site e fiz download e já vi, mas se quiseres falar um bocadinho à malta também sobre isso, o que é que podes ajudar um bocadinho a malta também certo. mais além? Bem, é assim, eu tenho, lá está, a minha página no Instagram, tenho o podcast, tenho o YouTube, é uma coisa relativamente recente, mas lá está, acima de tudo tenho muita forma, tenho o site também, e há sempre muito conteúdo gratuito, lá está, como estávamos a falar, todos os dias há uma publicação qualquer no Instagram, pá, há normalmente 3 4 artigos no blog, 3 4 episódios de podcast por mês, por isso há sempre coisas a acontecer gratuitamente. Eu vou fazendo também muitos webinars, ou eu pessoalmente, ou em parceria com, por exemplo, o caso da Magma, mas também com outras entidades, gratuitos, por isso é o que não falta para aí, é a forma de eu poder ajudar e de poder as pessoas que se identificarem comigo, com a minha forma de trabalhar e de comunicar e tudo isso, poderem aprender comigo gratuitamente. Esse template que falaste está disponível também para download gratuito, no site, e que permite criar ali um template ou uma base para as pessoas começarem a gerir as suas finanças, perceber os seus rendimentos, os seus gastos, onde é que estão a gastar dinheiro, porque isso é a base de tudo o resto. Se eu não souber onde é que gasto dinheiro, não sei nada. Na verdade, eu não consigo melhorar nada. Pronto, então eu disponibilizo esse template gratuitamente para download lá. Depois, para quem quiser eventualmente dar um passo um bocadinho mais à frente, depois também tenho sessões individuais, para quem quiser, sessões, eu chamo-lhe mentoria porque não é coaching, não é consultoria, e na falta de melhor nome chamo-lhe mentoria, e aí são sessões individuais, onde acompanho a pessoa mesmo, pá, em tudo o que ela precisar, seja mais da parte dos investimentos, seja a renegociar créditos, seja na gestão do orçamento, seja lá no que for. É no fundo o que a pessoa está a comprar é o tal acelerador que estávamos a falar há pouco, em que em vez de ter que ir ver 10 horas de vídeos no YouTube sobre análise de ETFs, se calhar ali numa hora conseguimos resumir aquilo tudo e a pessoa fica com a informação toda. A mentoria é acima de tudo um acelerador e um poupador de tempo para quem usufrui. E depois há sempre, pá, formações por essas faculdades fora, por isso
já são umas largas dezenas por esse país, de quase de uma ponta à outra, umas presenciais, umas online, participações em feiras de emprego também. Ah, Pá, e por isso há aqui muita forma de me poderem encontrar. Eu respondo a toda a gente, por isso qualquer mensagem que me mandem, seja por e-mail, seja no Instagram, seja o que for, eu respondo a toda a gente, às vezes pode demorar um bocadinho mais. Respondo e esclareço as dúvidas todas, não é no, tens aqui esta questão, olha aqui uma sessão de mentoria que eu te posso vender. Pá, não. Se a pessoa tem uma questão e mandar uma mensagem, eu respondo à questão, depois se a pessoa quiser, por iniciativa dela, marca, se não quiser está tudo bem. Não, eu sou um terrível vendedor, digo isto várias vezes. Não tenho jeito nenhum para vender nessa perspectiva do: "Olha, compra-me isto que eu tenho aqui que é muito bom". Não, eu acho que as pessoas têm que naturalmente querer comprar, seja lá o que for, pronto. Eu não gosto de vender, gosto que as pessoas comprem, porque elas sentem essa necessidade e sentem esse gosto e acham que vão ganhar valor aí. Eh, Pá, e é um bocado isso. Eu também escrevi um livro que há uns meses, que também está para aí nas Fnacs, Bertrands, Wooks, essas coisas todas. Pá, e é isso. E não é difícil encontrar-me, basicamente, e poderem falar comigo. Eu tenho todo o gosto em falar com as pessoas todas, porque acima de tudo o que eu quero é realmente contribuir para esta questão da literacia financeira em Portugal, que é fraca. Está a melhorar. Em 3 anos subimos um posto no ranking da União Europeia. Mais importante do que subirmos um posto é que subimos de 25% de financeiramente literados para 42%, o que é uma diferença, pá, considerável em 3 anos apenas. É bom, quer dizer que claramente há coisas a acontecer, estamos a melhorar, mas ainda há muito trabalho para fazer. E é acima de tudo isso que eu quero, essa é a minha missão, é poder contribuir ativamente todos os dias para que esse ranking continue a melhorar, para que as pessoas sejam cada vez menos enganadas, para que as pessoas tomem melhores decisões financeiras. Pá, e é esse o meu trabalho. E é isso que eu quero fazer, e por isso em tudo o que eu puder ajudar e contribuir, estou cá 100% disponível para isso. Boa, boa. E pá, e já vieste cá aí muito bem contribuir e ajudar a malta com coisas muito práticas, conselhos e dicas muito práticas. Pá, muito obrigado mesmo, Sérgio. Acho que foi Obrigado muito, eu pelo convite mais uma vez. muito fixe para a malta. Maltinha, já sabem, têm links todos na descrição para o que eu fui falando. E qualquer coisa, é só dizerem. Eu acho que o Sérgio vai voltar cá. Depois a gente vê, mas eu acho que o Sérgio ainda vai voltar cá. Um abraço, malta. Partem-se bem.